E nessa manhã eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra sobre aliança na família. E eu não sei qual é a sua visão sobre família, mas eu creio pela palavra que a família é um projeto de Deus. Que a família é um sonho de Deus que se tornou real. Eu creio que quando Deus criou Adão, quando Ele o formou do pó da terra, Ele disse, olha, você deve cuidar e cultivar essa terra, esse jardim. Você deve dar nome aos animais. O que Deus estava dizendo para Adão era que a função dele como homem era dar identidade à terra. Então chegou um dia em que Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só. Então Ele formou Eva. E quando Ele formou Eva, Ele disse que o papel de Eva era auxiliar Adão. Mas auxiliar Adão em quê? No papel de cuidar, cultivar aquela terra e de dar identidade àquela terra. Então nós entendemos que a família é a base da sociedade. É a família que dá identidade à sociedade. Família desajustada promove uma sociedade desajustada. Uma família ajustada promove uma sociedade ajustada. Você crê nisso? E como isso foi desde o início da fundação desse mundo, nós cremos que a família é um projeto de Deus desde o início dessa terra. E é por isso que eu tenho certeza que uma família que está no centro da vontade de Deus vive a alegria e a bênção de ter o melhor dessa terra disponível para ela. A minha pergunta para você nessa manhã, a sua vida está no centro da vontade de Deus? O teu casamento está no centro da vontade de Deus? A tua relação com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais está no centro da vontade de Deus? Porque é isso que vai garantir que o melhor dos céus esteja disponível para você aqui nessa terra. E eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 24. Gênesis 24, a partir do versículo de número 63. Quando eu digo que a família é um sonho de Deus, eu também posso te dizer que todo sonho de Deus se torna um pesadelo para o adversário, para o diabo. E a Bíblia diz que Ele veio para matar, roubar e destruir, enquanto diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E tudo que Ele faz nessa terra é tentar roubar e matar, destruir os seus sonhos, a sua família, a sua casa. Só que eu também leio pela palavra de Deus que sonho de Deus não pode ser frustrado. E é por isso que nós temos certeza que, debaixo das mãos de Deus, todos os sonhos que Ele sonhou para a nossa vida vão se cumprir. Só que nenhum casamento tem garantia de sucesso. Você concorda com isso? Todo casamento, toda família é constituída por 3 fases: o início, o meio e o fim. Começar bem é bom? É maravilhoso. Mas começar bem garante que vai terminar bem? Começar errado é bom? Mas começar errado quer dizer que também não vai terminar bem? Na verdade, nessas duas situações, existe uma questão que faz toda a diferença: as alianças que nós fazemos no meio. A decisão que a gente toma no meio do processo é que vai determinar como vai terminar a nossa família, como vai terminar a nossa carreira, como vai terminar o nosso ministério, como vai terminar a nossa vida. O grande diferencial está no meio. Só que apesar da família ser um projeto, um sonho de Deus, que tem tudo para dar certo, talvez você possa dizer assim: pastor, no meu caso, eu não consigo ver esse sonho de Deus se cumprindo, não. O senhor não sabe as lutas que eu tenho enfrentado na minha casa. O senhor não sabe as lutas que eu vivi até aqui. E queridos, eu quero te dizer que não é só você que está vivendo esses desafios. Quando nós pegamos os dados e as estatísticas mundiais, e mais especificamente também dessa região do continente americano, nós podemos ver que 50% das pessoas que casam reclamam de infelicidade no casamento. 70% das pessoas que casam pela segunda vez dizem que são menos felizes hoje do que eram no primeiro casamento. As estatísticas dizem que os filhos têm mais dor pelo divórcio dos pais do que quando eles perdem um dos pais. Ou seja, o divórcio tem gerado mais dor e dificuldade do que perder um dos pais.
E apesar de muitos dizerem que o filho lidou bem com o divórcio, não, tá tudo bem, ele é maduro. Mas às vezes com 8 anos ele já tem que lidar com a dificuldade de não ter mais seus pais juntos. O número de crianças que nascem fora de um relacionamento conjugal aumentou 400% nos últimos 10 anos. O número de famílias chefiadas por apenas uma pessoa triplicou nos últimos 10 anos. O suicídio de adolescentes aumentou em 300%. A violência doméstica aumentou em números alarmantes nos últimos 10 anos. 1/4 dos adolescentes adquire doenças sexualmente transmissíveis antes de completar o ensino médio. Das 24 horas do dia, os filhos investem 5 horas em internet e videogame. E às vezes eles passam apenas 10 minutos por dia com você, que é aquele que é o representante escolhido por Deus para orientá-lo nessa terra. Talvez você diga assim, pastor, você está me assustando. E realmente esses dados são alarmantes. Só que esses dados não estão sendo colocados para que você se assuste, mas para que você tome uma decisão. De que lado das estatísticas você quer ficar? Do lado que diz, é isso mesmo, não tem jeito? Ou do lado que contraria e muda? Porque Deus é contigo. Deus uma vez disse, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha qual delas você quer. A bênção do Senhor está nesse lugar. Porque onde Ele está, ali Ele ordena a bênção dEle. É na comunhão da igreja que Ele ordena a bênção dEle. Aleluia. Então hoje, nós podemos tomar uma decisão. Viver a bênção ou a maldição. A aliança que você decidir fazer no meio vai definir se você tem maturidade para pegar as coisas amargas da vida e colocar o doce nome de Jesus. É a aliança do meio que vai revelar qual é a sua vontade de ouvir Deus para fazer seu cônjuge e seus filhos felizes. Como que está a sua casa? Como está a realidade? Como é que você chegou aqui hoje? Quando você pensa na sua família, como é que você se sente? Hoje é o dia de você dizer chega. Chega de falar de maneira áspera com a minha esposa. Chega de desrespeitar o meu marido. Chega de aceitar que meu filho não vai ser alguém obediente. Chega do silêncio na minha casa porque ninguém tem relacionamento. Chega, eu não vou perder minha família. Essa decisão você pode tomar hoje. E é isso que Deus coloca aqui diante de você. Só que essa é uma realidade espiritual. Então, como igreja, nós temos obrigação de te equipar para lidar com isso. E é por isso que, através desse texto, eu quero ler com você sobre a família de Isaac e Rebeca. Porque essa família teve um início, um meio e um fim. E através desse relato a gente vai poder aprender muito. Mas eu quero orar com você. Santo Deus, não precisamos invocar a Tua presença nesse lugar, porque a Tua palavra é clara em nos dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor já se faz presente. E por isso sabemos que o Senhor está aqui e te agradecemos por isso. A Tua palavra também nos diz no mesmo texto que aquilo que ligamos na terra é ligado no céu, assim como aquilo que desligarmos na terra é desligado no céu. Então nesse momento nós desligamos nesse lugar toda e qualquer influência que não seja a Tua, no nome de Jesus. E declaramos um tempo de influência do Teu Espírito sobre as mentes e corações aqui presentes. Pai, que o Teu reino venha e que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é no céu. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 63. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Vamos para o capítulo 25, versículos 20 e 21. Capítulo 25, versículos 20 e 21. O texto vai dizer assim: o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, querido. Esse momento do texto está mostrando para a gente como foi o início dessa família. O pano de fundo desse texto é que Deus levantou um homem chamado Abraão para ser o ponto de contato que iniciaria o seu processo redentor aqui na terra. Do judaísmo ao cristianismo, até que Jesus viesse, e Jesus era judeu, e através da vida de Abraão, ele iniciou o povo hebreu, o povo judeu, o povo que estava aliançado com Deus. Então, Deus escolheu a nação de Israel
para manifestar a glória dele nessa terra. E a nação de Israel era uma nação pequena, fraca, desconhecida. Só que o que fez essa nação ser uma nação vitoriosa e poderosa? O fato da mão do Senhor estar sobre eles. E talvez a sua família esteja vivendo um momento um pouco difícil. Eu quero te dizer que se ela estiver debaixo da mão poderosa do Senhor, ela vai se transformar em testemunho do poder de Deus para aqueles que o servem. E nesse momento, Deus chama Abrão. E ele diz, olha, você deve sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer uma obra muito grande na sua vida, e através da sua vida, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso começou a acontecer. E Abrão tinha um filho chamado Isaac. Ele tinha 40 anos e era solteiro. E Abrão começa a orar, pedindo a Deus uma esposa para o seu filho. Só que ele não queria que ele casasse com aquelas mulheres cananeias daquela região. Porque eram mulheres que eram idólatras, não tinham compromisso com Deus. Então ele pede para o seu servo, Eliezer, fala, olha, vai lá para a nossa terra e eu quero que você traga uma mulher da nossa linhagem, da nossa realidade, porque eu sei que essa mulher vai ser bênção para ele. Então ele chega e vai na direção, leva os camelos, prepara tudo e vai. Até que um dia ele está sentado com sede no poço, e aí ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, eu queria que o Senhor escolhesse essa mulher para o meu Senhor. Então eu quero te pedir que a mulher que vier aqui tirar água do poço e me oferecer de beber, que essa seja a mulher escolhida pelo Senhor. O que aconteceu foi que Rebeca apareceu, ofereceu água a ele, ofereceu água aos camelos, e ali eles começaram. Aliás, fica claro nesse momento que é importante a participação dos pais e dos responsáveis na escolha do cônjuge, do filho. Naquela época, a cultura era que o pai, ele escolhia quem seria a esposa. Hoje não é essa cultura, embora em alguns lugares queiram manter essa cultura. Hoje o papel do pai é orar e orientar o filho, e ser um referencial de alguém que faz boas escolhas. Isso é importante demais. Então é importante a participação dos pais, mas a decisão é dos filhos, até porque é o filho e a filha que vão ficar casados com aquela pessoa pela vida toda, né? E você não vai querer ir lá resolver todos os conflitos que eles vão ter, né? Isso é papel deles fazer. Então, Rebeca era muito bonita, e ela vem chegando de camelo, vê Isaac, e quando ela vê ele vindo, ela pergunta para Eliezer, quem é aquele ali? Ela falou, é o meu senhor, é aquele que você vai casar. E aí Isaac a vê, ele leva ela para a tenda, e lá eles consumam o casamento. Porque o sexo foi criado para ser desfrutado no casamento. Ah, pastor, mas isso é coisa do passado, isso é historinha, isso aí está ultrapassado, isso é um pouco quadrado. Não, querido, não é não. O mundo diz isso, e às vezes você começa a acreditar, e você começa a viver essas experiências fora da bênção de Deus, e talvez hoje, ou no futuro, você possa estar sofrendo por causa de uma vida longe da vontade de Deus. O mundo começa a dizer, fala que está tudo certo. Tudo está dando errado, famílias destruindo, pessoas sofrendo, e a gente dizendo que está tudo certo. Só que o que aconteceu foi que Isaac entrou com Rebeca na tenda, consumou o casamento. Quando ele saiu dali, ele estava do lado de quem? Da namorada? Da noiva? Não. Ele estava do lado da mulher dele. E por isso Deus abençoou aquela união. Isso é importante, mas... E talvez você diga, pastor, mas eu já errei muito nessa área. Peça perdão a Deus, decida recomeçar e Deus vai te honrar. Deus faz novas todas as coisas, é assim que funciona. Aliás, tem algumas pesquisas que dizem que morar junto antes do casamento não proporciona uma fase de teste válida. Pessoas com várias experiências de coabitação antes do casamento demonstraram possuir uma propensão maior a conflitos no casamento, infelicidade conjugal e eventual divórcio, do que aquelas que não moraram juntas antes. As pesquisas dizem isso hoje. A Bíblia já diz isso há 2000 anos. E a gente às vezes ignora. Essa é a realidade. Mas vamos analisar esse início. Então tudo começou com um pai que em oração buscou uma esposa para o seu filho. Isso é tremendo. Você que já tem filho, quem tem filho aqui? Já está orando pela esposa e pelo marido dela? Já começa a orar, porque Deus já começa a preparar. Pastor, não vou orar para o marido da minha filha não, que ela não vai casar não. Vai ficar comigo para sempre. Tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos analisar aqui os componentes dessa família. Isaac. Pensa no homem para casar. Era Isaac. Ele era saudável. Pastor, onde que está dizendo no texto que ele era saudável? O texto diz que ele tinha 40 anos nesse momento. E no capítulo 35 diz que ele morreu com 180 anos. Ou seja, ele viveu mais 140 anos. Uma pessoa saudável não vive esse tempo, que não é saudável não vive esse tempo todo. Não é verdade? Então ele era um cara saudável. Quando você escolheu uma pessoa para casar com você, escolha uma pessoa que se cuida, que se guarda, que se protege. Isso é importante.
Isaac tinha condições financeiras para ter uma família. Ele era filho de um milionário. Então ele tinha todas as condições possíveis. Então ele tinha condição de sustentar a sua casa. Isso não quer dizer que ele tinha condições porque ele era milionário. Não estou dizendo que tem a ver com dinheiro. Só estou dizendo que o mínimo é importante. Ah, pastor, mas a minha esposa ganha mais do que eu. Não tem problema nenhum nisso, querido. Liderança não é definida por dinheiro, é definida por postura. É assim que funciona. Eu oro para que minha esposa ganhe muito mais que eu, não tem problema nenhum. O dinheiro é um só, vai abençoar os dois. Vai ser uma bênção, que o Senhor possa prosperar poderosamente. Só que o homem, ele não é o provedor porque ele tem condição financeira. Ele é o provedor de todo o contexto familiar, contexto emocional, contexto espiritual. Então não adianta eu pagar todas as contas e não prover espiritualmente a minha casa. Não adianta eu pagar todas as contas e não prover as emoções, as relações da minha casa. Então isso é importante, mas o papel de homem é entender o seu papel de provedor, de professor, de protetor. É isso que a Bíblia nos orienta, porque ela diz que nós somos o cabeça e o sacerdote da nossa casa. É um grande desafio. A gente falha, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você crê nisso? Se a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente erra, Ele vem e conserta o nosso erro, porque a gente está dando o nosso melhor. E é assim que funciona. E o problema é que às vezes é a mulher que está tomando essa função. E não foi assim que Deus planejou. E talvez você possa ser parte de... Eu estava lendo hoje que são 6 milhões de desempregados. Aqui nos Estados Unidos, 3,9%, mais ou menos, que eu estava lendo. Talvez você seja um dos que fazem parte desse grupo. Não tem nenhuma vergonha nisso. Todo mundo pode enfrentar um dia nisso. Mas você está se movimentando, você está batalhando, você está orando, você está buscando contatos. E na hora certa, Deus, que é dono do ouro e da prata, vai abrir essa porta para você. E eu tenho certeza que vai ser assim. Então isso é muito importante. E às vezes a ocupação que a mulher trabalha é uma ocupação que tem um retorno financeiro mais rápido. Então isso é natural, isso faz parte, mas isso não pode ser algo que interfere na felicidade da casa. Outra questão do perfil de Isaac, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Quando ele encontra Rebeca, o texto diz que ele estava orando. Ele estava orando antes de Rebeca chegar. Outra coisa, ele tinha um chamado ministerial. O chamado dele era dar sequência ao ministério de seu pai. A minha pergunta é, você tem um chamado? Você sabia que você tem um chamado? E sabe por que Isaac pôde encontrar Rebeca e está preparado para começar algo? Porque ele estava vivendo o chamado dele. Porque ele entendeu um princípio espiritual que ele perdura de Gênesis a Apocalipse. Quando eu cuido daquilo que é de Deus, ele cuida daquilo que é meu. Quando eu disponibilizo a minha vida para servir o Senhor, as demais coisas são acrescentadas. A palavra de Deus diz que a obediência acrescenta a bênção. Queridos, são tantos princípios poderosos que nos ensinam. Ele estava servindo o Senhor. E talvez o que esteja faltando para você conhecer alguém de Deus para você, seja você estar nesse furacão que é servir o Senhor. Que é abrir a tua casa, liderar uma célula, discipular pessoas, colocar seus dons e talentos a serviço do Senhor. No centro da vontade de Deus, tenho certeza que tudo começa a acontecer. E isso aqui não é sermão motivacional, querido, isso aqui é a palavra de Deus. E a gente precisa entender isso. Então ele orava pela esposa também. Sabe o que acontecia? Um dia ele soube que Rebeca era estéril. E o texto diz que ele botou lá a mão na barriguinha dela e começou a orar: Senhor, por favor, abençoa minha esposa. Por favor, abre essa madre. Eu repreendo a esterilidade, eu profetizo filhos. Ele orava por sua esposa. Isso é tremendo demais, querido. É tremendo demais. Que início lindo. Aí vem Rebeca. Rebeca não fica atrás, não. Ela já começa sendo resposta de oração de Abraão, Eliezer e Isaac. Ela foi resposta de oração. Tremendo demais isso. Depois que oraram, ela apareceu. O texto diz que ela era muito bonita. Eu sei que a beleza não põe mesa, mas comer sentado no chão também é complicado, gente. É difícil, né? É difícil. Mas a beleza é algo individual. Tem gente que gosta mais de loura morena, de um baixinho, de um careca, de um mais alto, de um mais forte, de um mais magro. Isso é algo individual. Todos nós somos lindos porque somos primazia da criação de Deus, amém? Então isso é importante demais. O texto também diz que ela era virgem. Ou seja, ela estava se guardando para o casamento. Tremendo demais. Também diz que ela era submissa. O que diziam para ela fazer, ela fazia, porque ela entendia que era uma missão. Era uma missão. Quando ela fazia aquilo, dava certo. As coisas prosperavam. O texto também diz que ela era trabalhadora e prestativa. Onde que está isso no texto? O texto diz que ela desceu do camelo, foi até Eliezer e falou: vem cá, você quer um pouquinho de água? Ele quer. Ela olhou e viu os camelos, eram 10. Ela falou: vem cá, quer que eu dê água para os seus camelos? Você sabe quanto que de líquido um camelo consegue beber? 150 litros. Se eles estavam com sede mesmo,
Foram 1.500 litros. Que mulher prestativa, meu Deus do céu. Chegou no terceiro, devia estar cansado já, né? Porque o negócio era pesado. Mas ela era prestativa, ela gostava de servir as pessoas. Ah, pastor, mas eu não levo jeito para a cozinha. Você não precisa ser Masterchef, não. Mas o mínimo é importante que faça, né? É importante. Não precisa ser a Jacione que cozinha, ou a minha esposa que cozinha de uma maneira assim, tremenda. Mas o mínimo, né? O dia que o filho precisar de uma papinha lá de madrugada, se não souber fazer, fica complicado, né? Eu sei que hoje os homens têm aptidão para cozinhar, não é o meu caso. Se fosse o caso, você ora por mim depois, que era essa unção também na minha vida. Mas o normal é que assim seja. Outra realidade sobre Rebeca, ela era ajustada em família. Como é que eu sei disso? Eu não li isso no texto, tá? Mas no texto diz que quando Eliezer chamou Rebeca para casar com Isaac, ela foi até a casa do pai dela e falou, estou levando ela. O que a família fez? Não, não faz isso não. Deixa ela aqui mais uns dias. A gente ama tanto ela. Deixa ela aqui. Foi isso que aconteceu. Ela era ajustada em família. A verdade é que uma pessoa que é ajustada em família tem tudo para construir uma família ajustada. Uma pessoa que é desajustada em família tem uma propensão de construir uma família desajustada. Eu não estou dizendo que as condições determinam o que vai acontecer. Só estou dizendo que elas impulsionam na direção. Mas quando Deus marca a nossa vida, independente do passado, de como foi a nossa família, Ele pode ajustar tudo. Você crê nisso, não crê? Mas a gente tem que estar no centro da vontade dEle. Mas essa é a tendência. Mas casar com uma mulher que não fala direito com a mãe, não se relaciona direito com o pai, um marido, um homem que não fala com os primos, que briga com todo mundo, não é uma coisa, não é uma boa escolha, não é uma boa decisão. Nós temos que entender isso. Pastor, você quer acabar com o meu namoro? Eu quero acabar com nada. Eu quero que você veja se há alguma pendência, que você saia daqui, resolva essas pendências, depois volte para essa pessoa que está com você e fale, resolvi as pendências. Agora nós estamos livres para viver a bênção de Deus. É assim que funciona. Então isso é importante demais. Então nós vemos duas famílias concordando com essa união e percebemos que no início existe uma aliança com Deus. Eles oram, pedem direção para que tudo seja conduzido de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu te perguntar, esse início foi um início bom? O que você achou do início dessa família? Foi um início que tinha tudo para dar certo? Só que o início bom não garante que o final vai ser bom. Assim como o início ruim não garante que o final também será ruim. O diferencial está no meio. Então eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 26 agora. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo de número 11. Gênesis 26, de 7 a 11. O texto diz assim: quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade ela é tua mulher, porque me disseste que ela era tua irmã. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, quem tocar nesse homem ou em sua mulher certamente morrerá. Até aqui. Queridos, essa foi a hora que tudo desandou. Uma família que começou debaixo de verdade, debaixo de orientação, debaixo da bênção de Deus, da bênção dos pais, saiu do trilho nesse momento. Sabe por quê? Porque eles começaram a fazer aliança com a mentira, com o egoísmo e com a falta de comunicação. Eles chegam naquela cidade e Isaac está com Rebeca, ele começa a reparar que os homens estão olhando para ela, admirando ela, e ele fala, meu Deus, eu acho que eu vou acabar morrendo, porque esses caras vão querer minha mulher. Então, Rebeca, vamos fazer o seguinte, Rebeca, vamos falar que você é minha irmã, porque assim não vai ter problema nenhum, eu estou salvo. Deixa eu te perguntar, o texto diz que ele perguntou para Rebeca o que ela achava disso? O texto diz que eles conversaram? Não, ele tomou uma decisão e falou, olha, é o seguinte, eu vou salvar minha pele, mas vou jogar vocês para os leões. O que acontecer com você é problema seu. Agora, eu é que não posso perder minha vida. Naquela hora, a mentira entrou, o egoísmo entrou, o hedonismo, que é a busca pelo prazer, entrou naquela família. E a coisa começou a desandar. E quando a mentira chega, ela gera desconfiança. Depois que eu minto uma vez,
aquela pessoa já não confia em mim. E quando a mentira entra na minha família, já começam a não acreditar que o que aquela pessoa está dizendo é verdade, que o que ela está falando é verdade, que o que ela está fazendo é de um coração sincero. Na verdade, aquele homem chamado Isaac jogou sua mulher para os leões, enquanto toda mulher espera que seu homem, seu marido, morra por ela, que enfrente qualquer desafio por ela, que saia de madrugada para ir na farmácia comprar um remédio porque ela está doente, que ele ame mais a ela do que uma noite de sono. Por que naquele momento Isaac não começou a orar, já que o homem tem autoridade sobre a sua mulher? E dizer: Senhor, eu repreendo qualquer possibilidade das coisas darem errado aqui. Aliás, o homem tem autoridade espiritual sobre a sua mulher. A sua esposa às vezes pode estar com uma dor de cabeça, um problema. Se você impor as mãos sobre ela, Deus pode curá-la. Você crê nisso? 2 semanas atrás, a Rafa, minha esposa, o presente, a recompensa que o Senhor confiou a mim, eu falei que ela não orou muito, né? Ela foi resposta à oração, só eu que orei muito. Aí o que foi eu mesmo, mas amém. Mas o que aconteceu, queridos, é que a Rafa estava no Rio de Janeiro, eu em Vitória, e ela começou a sentir muitas dores nessa região mais próxima aqui do abdômen, e ela é da área da saúde. Ela começou a pensar que podia ser apendicite, podia ser infecção urinária, um monte de coisa, correu para o hospital, não conseguia nem levantar, tinha que ser carregada, desesperada. Estava com o pai, com o irmão, com a mãe. Aí o que ela fez? Ela ligou para mim, me mandou mensagem: amor, ora por mim, porque eu tô... Aí na hora eu liguei para ela, né? Porque a esposa fica longe, fica coração apertado, né? Pode estar tudo bem, mas a gente fica com o coração apertado. E ela mandou mensagem, eu liguei, falei: o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo nem falar. E passou o telefone para o irmão, então não sei o que está acontecendo, eu acho que é infecção urinária, não sei o que é. Falei: vamos orar agora. Ela podia ter mandado só a mensagem, mas ela queria que eu orasse por ela, porque é isso que a nossa esposa espera da gente. E queridos, nós começamos a orar, desligamos o telefone, deu 1 minuto, ela manda mensagem: amor, a dor passou completamente, eu não estou sentindo nada. O que foi aquilo ali? O poder de Deus em mim? Não. Foi o poder de Deus através da autoridade de um marido que ora pela esposa. Isso, claro que eu não sou o único que tem testemunho disso aqui, eu creio que tem muitos testemunhos disso aqui. Mas às vezes a gente já se desespera, a gente não entende que Deus nos confiou como autoridade na nossa casa, sobre o nosso filho, sobre a nossa esposa. Isso é tão importante. Só que naquela hora, ele se livrou da mulher dele. Porque ele começou a dizer: o que importa é o meu prazer, o que importa é eu estar bem. E deixa eu te dizer uma coisa: o hedonismo muitas vezes é um dos inimigos que está na nossa casa, porque nós queremos o nosso prazer. Antes a esposa e o marido viviam ou morriam para trabalhar com sua família, e os filhos viviam para ajudar os pais nos afazeres de casa. Hoje a gente tranca a porta e fala: me deixa em paz, ninguém me incomoda. Hoje o que a gente fala é: dá para parar com barulho? Não dá para, eu quero escutar meu jornal, eu quero assistir o meu jogo, eu quero ver minha novela, ninguém fica em silêncio. A mãe às vezes chega e fala: olha, é o seguinte, cada um faz a sua própria comida, eu vou é dormir, eu não aguento mais isso. Queridos, é uma cultura de autorrealização, estão acabando com a família. Hoje cada um tem um cômodo, cada um tem uma televisão, tem casa que cada quarto tem uma saída da casa. Ou seja, não precisa nem caminhar dentro da casa e encontrar as pessoas, pode sair. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? E nós achamos que merecemos, eu mereço, eu quero, eu exijo paz, eu mereço ser feliz. Isso é uma bobagem, querido, porque ninguém vai ser feliz com todo mundo em volta triste. Uma vez meu irmão chegou: pastor, comprei um carrão, era uma BMW. Falei: irmão, que bênção, comprei um carrão. Falei: gente, que coisa linda. E aí? Não, tô feliz, agora a gente anda aqui pela orla de Cambori, lá em Vitória, o carrão. Falei: tá, mas a sua família tá feliz com isso? Claro que tá, estão tirando onda no carrão, banco de couro, caramelo, não sei o que. Eu falei: né? Mas para pagar a prestação desse carro, tua esposa não pode mais fazer a unha. Para pagar o seguro desse carro, teu filho, que está precisando de ajuda em matemática, não pode pagar uma professora particular. Você só traz felicidade para você e não traz para sua família. Então você devia tomar cuidado com isso. E a gente tem que entender, porque muitas vezes nós estamos buscando a nossa felicidade. Esquecemos que hoje nós não somos somente nós, agora Deus confiou pessoas a caminhar com a gente. Amém. E a gente tem que pensar nisso. Não estou dizendo que é errado comprar BMW, Mercedes, enfim, amém, que Deus te abençoe. Você chama a gente para dar uma volta também, a gente está dentro, mas tem que perceber se isso também está sendo bênção para a nossa casa. Isaac também cometeu o mesmo erro do pai. Abraão fez a mesma coisa com Sara, cometeu a mesma mentira diante de um povo que ele teve medo. Toma cuidado com aquilo que você faz dentro da sua casa, porque pecado é um negócio contagioso.
Tem irmão que fala, pastor, eu só bebo socialmente. Lá em casa, tem minha adega lá, mas está tudo certo. Falo, eu oro para que teu filho tenha maturidade, porque muitos não têm. Depois viram alcoólatras, porque viu dentro de casa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E você que é pai pode dizer muito claramente que o seu filho faz muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala. É ou não é verdade? Então isso é muito importante, a gente precisa pensar nisso. Só que depois daquele dia, nunca mais aquele casamento foi o mesmo. O egoísmo leva a mentira leva a desconfiança. Pastor, ela não acredita mais em mim. Não acredita porque foi uma série de situações que levaram a desconfiança. E talvez você possa dizer, pastor, talvez a mentira e o egoísmo estejam dentro da minha casa hoje. Você pode pedir perdão a Deus hoje, pode pedir perdão a essa pessoa para quem você mentiu hoje. Vocês podem começar uma nova vida baseada na verdade. Amém. Conhecereis a verdade vos libertará. E a liberdade pode libertar a tua família de toda a dificuldade, todo o sofrimento que talvez esteja vivendo hoje. Você crê nisso, filho? Amém. Amém. Mas eu quero concluir dizendo que começar bem tem uma possibilidade muito grande de fazer com que as coisas terminem bem, mas não garante. Começar mal pode gerar a possibilidade de terminar mal, mas também não garante. O diferencial está no meio. E como que foi o final dessa família? Eu queria ler no capítulo 27, versículos de 1 a 13. O texto diz assim: tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Queridos, esse foi um momento desesperador. Essa família perdeu completamente o temor de Deus. Uma família que foi criada debaixo de oração, debaixo de sabedoria, debaixo de escolhas sábias, perdeu completamente o temor no final. O que acontece? Naquela época, o líder de um clã, ele era aquele que conduzia todas as decisões. E no final de sua vida, ele escolhia alguém para tomar a frente da liderança daquele clã. E segundo Deus tinha dito, desde o ventre de Rebeca, ele tinha dito que do ventre dela sairiam 2 nações rivais, e que o menor prevaleceria sobre o maior. Então, era o contrário. E Deus inverteu o plano dele, inverteu o propósito, porque Deus é soberano e não tem que dizer pra gente por que ele faz certas coisas. Assim que funciona. Então, no caso, Jacó é que seria aquele líder. Deus já tinha dito que ia abençoar Jacó. Só que o que aconteceu, queridos, foi que Isaque decidiu abençoar Esaú. O texto não diz que ele chegou para Rebeca: olha só, Rebeca, eu sei que Deus falou, mas eu estou pensando diferente. Estava errado ele pensar diferente, mas pelo menos ele estava conversando com a esposa. E às vezes a gente, como marido, está indo por um caminho errado, e a esposa pode dizer: olha, eu acho que não é por aí não. Porque nós somos companheiros. A mulher não é submissa porque está embaixo, ela é submissa porque está sob a mesma missão. A missão é a felicidade da casa. A missão é cumprir a vontade de Deus. Então nós temos nossos papéis. O homem é o líder porque ele tem características biológicas que o favorecem para a liderança. Características de força, características de um pouco mais de equilíbrio para certas situações. O homem é mais forte fisicamente. Então outras questões que influenciam. O homem só não é forte quando tem um resfriado, né? Mas parece malária em estágio avançado, né? Ali ele perde. A mulher sofre dor de parto, fica com cólica todo mês, sofre a beça. Mas o homem espirrou, o negócio acabou, né? Não dá pra fazer nada, né? Mas, tirando isso, o homem é muito forte. O homem é muito forte. E ele não envolve a mulher. Sabe o que ele mostrou ser? Ele mostrou ser aquele homem que decide tudo sozinho. Ele falou: mulher, vamos fazer isso aqui, pronto.
nunca pede a opinião dela. Ou quando ela dá, ele rejeita a opinião dela. Isso é muito complicado. Deus levantou a tua esposa para te auxiliar. E muitas vezes é ela que vai ter a palavra de Deus para certas situações. Quantas vezes eu já revi certas questões de decisões do nosso casamento, porque a Rafa chegou para mim e falou, eu acho que o melhor seria isso aqui. Eu falei, meu Deus, era isso que eu estava precisando. Só que ser submissa é estar sob a mesma missão. Então, se um dia você quer ir num compromisso com o seu marido e ele fala, vamos aqui pela International Drive, aí você fala, não, vamos pela... Qual uma outra avenida aí? Sand Lake. Vamos por ali. Ele fala, não, acho que te vi por aqui. Então tá, vocês vão por ali. Aí tem um acidente, trânsito para, tudo, vocês perdem o compromisso. Se você, como mulher, usar aquela frase que o inimigo coloca muitas vezes, eu te avisei, querido, toma cuidado. Sabe por quê? Porque ele pediu até a sua opinião, mas depois que você disse que ele errou na decisão que ele tomou, talvez ele nunca mais peça a sua opinião. E às vezes o diálogo está acabando na casa porque a gente não respeita o nosso papel. É dizer, olha amor, seu miserável, era para ir por lá, né? Mas aconteceu, foi azar, né? Teve um acidente, acontece. O que importa é que a gente está junto aqui no carro, vamos passar mais tempo junto. Olha que coisa tremenda. Pastor, esse nível aí não tem não. Então ora o Senhor, porque o domínio próprio é um elemento do fruto do Espírito e ele derrama sobre a sua casa se você buscar. Amém? É assim que funciona. Nós temos que envolver nossas esposas na decisão. Às vezes você é um baita empresário, um cara muito inteligente. Só que na hora de fazer uma sociedade, busca a opinião da sua esposa. É importante, na hora de tomar uma decisão, busca a opinião da sua esposa. Esposa, também busca a opinião do seu marido. Eu vou sair com as amigas, não avisa nada, eu vou para outro lugar, não avisa. Não, busca a opinião. E às vezes ele vai te fazer perceber uma coisa que você não está percebendo. Peça a opinião do outro. O diálogo é importante. Aliás, quando Satanás quer mexer no casamento, ele mexe em 3 coisas: sexo, dinheiro e comunicação. É ali que ele mexe. Se ele mexe numa dessas áreas, ele começa a fazer a coisa sair do trilho. Então converse sobre tudo. Consulte seu marido, consulte a sua esposa. Desde o dia em que Isaac foi egoísta, o diálogo morreu. Isaac decide desobedecer a Deus e não pergunta a ninguém. Falta diálogo, conversa, intimidade, cumplicidade. Tudo começou muito bem, mas na velhice não tinha mais conversa. Quantas vezes nós não conversamos mais na nossa casa sobre coisas tão importantes? Obrigado. Quantas vezes o diálogo morreu? É um silêncio em casa. Fora de casa conversa, brinca, mas em casa é um silêncio. Sabe o que aconteceu naquela hora? Isaac tinha decidido abençoar Esaú e estava fazendo aquele plano com ele. Ele começou a fazer aliança somente com um dos filhos. Ele rompeu a aliança com a esposa e rompeu a aliança com o outro filho. Então ele estava fazendo parceria que não tem sentido nenhum. E Rebeca gostava mais de Jacó. Esaú era um cara atlético, um cara diferente, era o líder do time de futebol, o capitão do time de futebol, era o cara que sabia tudo. Era um cara que caçava, um cara forte. Já Jacó, ele era um cara mais pacato, mais reservado, mais na dele, estudioso, ficava pesquisando sobre a influência do trombone nas bandas da Assembleia de Deus, ficava lá assim, é aquele cara mais na dele. Só que Esaú não era melhor porque era diferente de Jacó. Cada um tem uma maneira de ser, e você que tem 2 filhos sabe disso, você que tem irmão, você sabe. Só que quando nós privilegiamos um filho em detrimento do outro, isso começa a gerar muito problema na nossa casa. Não são alianças que devemos fazer, a nossa aliança é com Deus e com toda a nossa família. Então o que estava acontecendo era que alianças sem sentido estavam sendo feitas naquela hora. E aí Rebeca, para saber do que acontecia na casa, ela tinha que ficar atrás da porta, escutando o que Isaac estava falando com Esaú. E às vezes você tem que ficar atrás do WhatsApp do seu cônjuge para saber o que está acontecendo. Isso é muito sério. Tem que ter a senha, o cônjuge sim. Tem que ter a senha. Por quê? O que tem ali que ele não pode saber, que ela não pode saber? Pastor, porque tem um grupo lá do futebol, da pelada, que o pessoal bota uns vídeos meio estranhos, fala as conversas meio estranhas. Queridos, se isso agride a tua esposa e a tua família, então isso agride você, você devia afastar da tua vida. Você concorda disso? Você diz amém. Se não abençoa a sua casa, tire da sua vida. Isso é importante demais. Não quer dizer também que tem que ficar o tempo todo querendo olhar, né? Não é isso, mas é só saber que, olha, a minha vida é um livro aberto para você, porque nós somos um. E isso é importante demais. Pastor, você está arrumando um problema na minha casa agora. Não estou não, porque talvez já tenha esse problema, né?
E você tem que resolver isso aí. E eu tenho certeza que se você resolver, a bênção de Deus vem com plenitude sobre a tua casa. E querido, quando Deus chega, a gente desfruta do melhor dessa terra. Essa é a realidade. E Deus restaura qualquer situação. Mas quando a comunicação vai embora o dinheiro, vai embora o amor, vai embora o respeito, vai embora a afinidade. Às vezes pode ir embora até um filho. O que aconteceu nessa família foi o seguinte. Uma família que começou tão bem. Uma família que começou de uma maneira tão maravilhosa. Sabe o que aconteceu? Esaú foi embora de casa. Foi lá para o meio do povo cananeu e se casou exatamente com as mulheres que o pai, que o avô, na verdade, tinha sonhado que o seu filho não casasse. Começou a viver bebedeira, idolatria, aquela loucura. Simplesmente porque a aliança com Deus foi perdida naquela casa. Jacó foi embora, sabe por quê? Porque seu irmão queria matar ele. Esaú falou, vou acabar com você, só não vou fazer isso porque o nosso pai não morreu ainda. Jacó fugiu, foi para uma terra distante. E ele nunca mais viu a mãe e o pai. Nunca mais. Nunca mais. Quando eles foram embora, eu fiquei imaginando o que tinha de conversa em casa entre Isaac e Rebeca. Não tinha mais diálogo. E Isaac morreu. E hoje, quando nós lembramos dessa família, nós não lembramos da melhor maneira. Sabe por quê? Porque começar bem não garante que vai terminar bem. Assim como começar mal também não garante que vai terminar mal. O que diferencia é o que a gente faz no meio. Qual é a aliança que você quer fazer hoje? Qual é a aliança que você quer fazer hoje? É uma aliança em ter Deus como Senhor da sua casa? E o salmista diz no capítulo 127, se o Senhor edificar a sua casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não for o centro da tua família, em vão você está trabalhando para fazer dinheiro, em vão você está comprando casa, em vão você está comprando carro, em vão você está crescendo, porque é o Senhor que garante que a nossa casa vai ter alegria, felicidade, paz, saúde e a presença dEle direcionando tudo o que precisa acontecer. Qual que é a tua decisão no meio? Aliás, olha o que aconteceu com Esaú. Esaú, ele originou o povo edomita. Sabe qual é o povo edomita? É o povo que foi liderado por Herodes, que foi aquele que tentou matar o Filho de Deus, Jesus. Por causa das alianças erradas naquela casa, o filho de Isaac se tornou aquele que originou o povo edomita, que queria destruir os planos de Deus para mim e para a sua vida. Mas ainda bem que o plano de Deus não se frustra. O que ele sonhou se cumpre, porque é assim que ele faz. Então nós precisamos entender, queridos, que tipo de aliança você quer fazer nessa manhã. Pastor, eu comecei muito mal. E hoje talvez minha família esteja com muita dificuldade. Eu não sei mais o que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Não são as condições que determinam o nosso destino, são as nossas decisões. Se começou errado, Deus vem e faz nova todas as coisas. E começa certo agora. Pastor, comecei bem, mas no meio eu desandei. Eu me afastei dos princípios do Evangelho. Eu me afastei de uma vida no centro da vontade de Deus. Queridos, sempre é tempo de voltar para a casa do Pai e viver a alegria da bênção do Senhor sobre a nossa família. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar com você.